Olá, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por todos e por todas que vieram participar desta constelação de hoje. Vocês são essenciais para esse trabalho e a disponibilidade, a ajuda de vocês, sem essa disponibilidade, esse trabalho não seria possível de ser feito. Então, antecipados agradecimentos a cada uma e a cada um de vocês por estarem aqui. Bem, como de costume, vou fazer uma breve explanação inicial, e hoje, bem breve mesmo, sobre uma questão que é importante compreendermos para acompanhar melhor a constelação que vai acontecer na sequência. Então, o tema, né, que eu quero tratar com vocês hoje, que é importante vocês terem um pouco mais de clareza, é o tema da questão de destino e emaranhamento. Esses dois temas, esses dois conceitos, vamos falar assim, em termos filosóficos, eu sou filósofo de formação, e, de certo modo, levo comigo também esta minha tendência, né, de usar esse recurso teórico para o qual eu fui treinado quase 40 anos, quando eu explico as coisas. Então, o conceito, vamos falar assim, mais bonitinho, né? O conceito de destino e o conceito de emaranhamento estão ligados, conectados estreitamente entre si. Então, vou falar brevemente esses dois temas, esses dois conceitos, falar deles, porque eles costumam trazer um conjunto de dificuldades à primeira vista quando nós nos deparamos com eles, ok? Por onde começa? Eu vou começar falando primeiro do conceito, declarar para vocês o conceito de destino, que é um conceito muito complexo, né? Que é muito forte, né? Na cultura grega e na cultura romana antigas, e que não, até hoje nós lidamos com esse conceito, mas que na estrutura do pensamento de Hellinger ele é ressignificado, né? Não é só uma apropriação tal qual ele existe, né, nas culturas grega e romana antigas. Ele foi ressignificado por Hellinger, e esta ressignificação de Hellinger do conceito de destino que eu vou procurar, né, mostrar para vocês e clarear para vocês. Para compreender esse conceito ressignificado de destino em Hellinger, o ponto de partida é nós compreendermos que todos existimos em família. Este é um princípio. Não há ser humano na face da Terra que não exista em família. Pode não viver em família, pode jamais ter vivido em família, mas o fato de jamais ter vivido em família, não ter sequer conhecido seu pai e sua mãe, sequer saber se tem irmãos ou irmãs, nada disso tira o fato de que nós existimos em família. Quando eu digo aqui que nós existimos em família, eu quero me referir ao fato de que nós estamos vinculados a uma família. Não é relevante para isso o fato de vivermos, ou termos vivido numa família convencional, com pai, mãe, irmãos, tios, avós. Isso não é relevante. Isso não tira o fato de que todos existem em família. Bem, dizer que existem família significa que nós, em nossa estrutura emocional, existe uma conexão. Nós fazemos parte de um sistema. Esta família se organiza como um sistema. Dizer que a família se organiza e existe como sistema significa que todos aqueles que pertencem à família estão ligados entre si, estão conectados entre si. Consequentemente, eu, ainda que não tenha conhecido meu pai e minha mãe, não saber sequer se tive irmãos, eu não convivi com ninguém, eu estou conectado com todos eles. Eu estou ligado em todos eles. Ou seja, a memória emocional de meus pais, de meus irmãos, se os tive, dos meus antepassados todos, avós, avós, tios, tias, e podemos ir gerações mais para trás, todos eles, a memória emocional
ela está presente em mim, ela vibra dentro de mim, ela, de algum modo, ela vai determinando as minhas escolhas e meu modo de se comportar. Bem, dá para compreender até aqui, né? Então, nós todos existimos em família. Existir em família significa que todos, membros vivos e membros mortos, estão conectados entre si, estão ligados entre si, e todos esses acontecimentos, especialmente aqueles acontecimentos que geraram traumas emocionais, permanecem vivos e ativos naqueles que estão vivos aqui agora e os fazem sofrer. Certo? Bem, continuando então, um segundo passo que eu quero dar para vocês, né? Os efeitos, bons e maus, dos acontecimentos que atingiram os nossos antepassados, pais, tios, avós, né, permanecem atuando sobre os membros vivos da família. Eu repito, os efeitos, ou seja, as consequências, boas e más, de acontecimentos que atingiram os nossos antepassados, estes efeitos, essas consequências, permanecem vivas e permanecem atuando, permanecem produzindo efeitos sobre nós, sobre os membros vivos. Percebe? Nada do que aconteceu de bom e de ruim no passado desaparece. Nada do que atingiu nossos antepassados, seja de bom, seja de ruim, deixa de existir só porque a pessoa morreu. Não, ela permanece viva no sistema familiar do qual fazemos parte. Perfeito? Bem, se temos presente isso, trazemos isso na nossa consciência agora ativa, né? Nós compreendemos também que muitas vezes, muitas escolhas nossas no presente, são influenciadas por forças do passado, por forças, portanto, que nós desconhecemos. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa ou tomamos certa decisão e só depois nós nos voltamos para aquela ação ou para aquela decisão e olhamos para ela, mas o que foi que eu fiz? Como foi possível que eu fizesse isso? Ou como foi que eu escolhesse aquilo? Nós nos damos conta que eu não sei o que me motivou a decidir por certa questão ou fazer certa ação. Isso significa nos dar conta de que nossas escolhas e nossas ações são, em grande parte, influenciadas por forças que nós desconhecemos, cuja origem nós não dominamos. E nós simplesmente sentimos o efeito dessa força sobre nossas escolhas e sobre as nossas ações. Ok? Bem, obviamente que isso atua inconscientemente, né? Essa força não atua conscientemente. Eu não tenho consciência dessa força. É por isso que, por vezes, eu me surpreendo como foi que pude fazer certa coisa ou escolher de certo modo, né? Então, essas forças das quais estou falando, elas atuam inconscientemente sobre nós, né? Então, voltando, antes de eu dar o passo seguinte, eu estou dizendo que tudo aquilo que afetou os nossos antepassados, seja porque afetou de modo bom, seja porque afetou de modo ruim, tudo aquilo, os efeitos daquilo que de bom e de ruim atingiu os nossos antepassados, isto continua vivo e atuando sobre nós. Esta é uma coisa que nós precisamos ter presente, né? Existe o que podemos chamar uma espécie de memória emocional em nós, que nada mais é do que a consequência ou
os efeitos daquilo que de bom e de ruim aconteceu com algum membro nosso antepassado. E não importa há quantas gerações atrás, e não importa se esse membro está vivo ou está morto. Isto permanece atuando sobre mim. Ok? Bem, então atuam sobre mim forças dos meus comportamentos e nas minhas escolhas, né? Atuam forças cuja origem eu desconheço. E atuam sobre mim sem que eu me dê conta, obviamente. Né? E vão como que determinando minhas escolhas e minhas ações. Dá para entender? Bem, nós damos o nome de destino a essas forças. Então, o que é destino? Esta ressignificação que Hellinger deu ao conceito grego e romano de destino, ele ressignificou. Eu não vou falar do conceito grego e romano, porque isso é uma palestra à parte, né? Mas eu quero dizer para vocês apenas que Hellinger pega esse conceito, que é conhecido da cultura grega e romana antiga, milenar, portanto, e dá um outro e um novo significado a ela. Hellinger, portanto, diz, o que é destino? Quando Hellinger fala em destino, o que ele está falando? Hellinger está se referindo a estas forças que atuam sobre mim, estou aqui na frente de vocês agora, e, de certo modo, influencia a minha escolha e a minha ação. Estas forças nada mais são do que a consequência daquilo que de bom e de ruim aconteceu com algum antepassado meu. Percebe? Simples assim. Simples assim. Obviamente, eu não tenho como interferir naquilo que aconteceu no passado. Óbvio, né? Aquilo que de bom e de ruim aconteceu no passado, com algum antepassado meu, eu não tenho como interferir. Eu não tenho mais como mudar aquela história. Mas eu sofro impacto dessa história pelas consequências que ela gerou sobre os meus antepassados. Então, ela continua atuando sobre mim. Perfeito? Bem, eu posso ter, ainda que eu não possa mudar o passado, eu posso mudar o meu futuro. Eu posso mudar o futuro. Eu posso não reproduzir aquilo que de ruim aconteceu nos meus antepassados e cujas consequências na forma de forças continuam atuando sobre mim, eu posso evitar que eu reproduza, que isso eu passe adiante. Então, sobre o futuro eu posso agir, sobre o passado eu não posso. Por isso, essa maravilhosa invenção do Hellinger, da constelação familiar, que ela mostra a origem dessas forças que atuam sobre minhas escolhas e ações, identifica elas a quem ou a quem estão ligadas, de modo que eu possa mudar o meu futuro, eu não seja refém do meu passado. Percebe como isso é importante? Então, continuando então, eu quero falar agora de um outro conceito, o conceito de emaranhamento. O que é esse emaranhamento? Vou começar pelo seguinte, nós muitas vezes percebemos pessoas, e se nós olharmos para nós próprios, talvez também sejamos capazes de identificar, comportamentos como se a pessoa seguisse um roteiro de vida. Hellinger usa um conceito de script, né? Que, vamos continuar falando na nossa língua portuguesa, nós seguimos um roteiro de vida, como se fosse roteiro de um filme, por exemplo, que não é nosso. É estranho à nossa vida o modo como nós nos comportamos, o modo como nós agimos e como nós reagimos, certo? Parece que não tem nada a ver com a minha vida. Então, tem pessoas que seguem um roteiro de vida, ou seja, escolhem e agem de um modo estranho em relação, digamos, aos seus irmãos, estranho em relação à história de vida dos pais. Isso significa o quê? Significa, diz Hellinger, que muito possivelmente essa pessoa esteja emaranhada
com a história de vida de um antepassado. Então, de algum modo, nós percebemos que pessoas vivas se comportam e têm um roteiro de vida adotado. Reproduzem, revivem a história de vida de um antepassado. O trágico é o seguinte: nós costumamos não reproduzir, em geral, a história de vida, o roteiro de vida de um antepassado com êxito, feliz, próspero. Não. Qual é o roteiro de vida que nós tendemos, que as pessoas do atual sistema familiar tendem a reproduzir? Aquilo que foi fruto de uma injustiça, de um sofrimento, de um trauma, de uma tragédia. Então, quando um antepassado é excluído do sistema, ou excluído significa sobre ele, por causa do seu comportamento, as pessoas não falam mais, sei lá, um tio, uma tia, que por causa do seu comportamento envergonhou a família não fala mais. Eu que vivo agora, muitas vezes nem sei se ele existe, mas de repente alguém começa a comentar. E ao comentar, eu descubro que tem um tio que se comportaram e envergonharam a família e ninguém mais falou deles, né? Ninguém mais falou. Então, pessoas excluídas, silenciadas na família, ou outras que foram injustiçadas no passado, essas pessoas, este mal, esta dor que essas pessoas sofreram, seja por exclusão, seja por um mal, uma injustiça que foi cometida, eu falei para vocês antes, esta dor permanece no sistema e atua nos seus efeitos sobre os membros seguintes. Então, nós ficamos, às vezes uma pessoa fica emaranhada, imagine uma rede de pesca que tem 1000 nós, um está ligado ao outro, você puxa um fio, a rede inteira se desfaz. É assim, muitas vezes, isso é emaranhamento, né? O termo alemão chama Verstrickung, né? Strick significa corda, né? Então, muitas vezes, uma corda cheia de nós, né? Que liga um ao outro. Então, quando falo aqui de emaranhamento, é este roteiro de vida que um membro atual reproduz de um membro de vida antepassado. Então, o membro atual vive a vida de um outro. Isto é o emaranhamento. Então, a constelação familiar, essa ferramenta maravilhosa que eu já falei há pouco, que nos possibilita, né, como que desatar os nós, fazer com que essa pessoa atual, emaranhada com o antepassado, conectada, né, identificada com o antepassado, ela se libere dessa conexão e passe a viver a sua própria história, né? Isso me faz lembrar, me perdoem, a minha origem é alemã, eu aprendi alemão na família, obviamente, meus antepassados chegaram na metade do século XIX no Brasil e eu conservei essa linguagem, domínio dessa fala na minha família. Solução, no alemão, se chama Lösung. Lösung tem um verbo, né, que é soltar. Loslassen, né, é soltar. Então, quando temos uma solução como que quando desatamos, quando desamarramos aquilo que me liga à história de vida de um antepassado. Então, uma pessoa emaranhada com o antepassado, nós temos que como que desamarrá-lo dele, né, desatá-lo nele. Isto é encontrar a solução. Helge diria eine Lösung finden, né? Encontrar uma solução. Encontrar uma solução é desatar aquilo que ata o membro atual ao membro antepassado. Nós precisamos desatá-lo. Pois bem, a constelação de hoje vai tratar de um tema de emaranhamento. Aliás, em geral, é isso que acontece nas constelações, né? Tem a ver com destino. Obviamente, como eu falei para vocês, quando vocês perceberam, destino e emaranhamento são dois conceitos estritamente ligados, conectados entre si. São distintos, é verdade, né? São dois conceitos diferentes,
mas estão ligados entre si. Então, eu acredito que, ao compreenderem melhor esses dois conceitos que eu expliquei para vocês, a constelação de hoje também vai ficar mais fácil de ser entendida por vocês e, sobretudo, eu vou falar disso num outro encontro, né? Sentida para vocês, porque o saber que a constelação nos traz não é um saber pensado, tá? É um saber sentido. É a percepção que está em primeiro plano numa constelação e não a ideia, não o pensamento. Mas aguardem, vocês continuem vindo aqui em nossas constelações e eu vou falar sobre isso, prometo, numa outra constelação. Está ok? Muito obrigado. E agora, na sequência, nós vamos tratar da constelação do dia de hoje.